Olá, aqui é o professor Vitor Araújo. Vamos agora ver o enunciado do teorema do ponto fixo para contrações num espaço de Banach. Então, o teorema da contração uniforme diz o seguinte: dados dois espaços de Banach, ou seja, dois espaços vetoriais normados, de tal forma que a distância induzida pela norma faz com que eles sejam uns espaços métricos completos. Então, dados dois espaços de Banach e dois abertos U em X e V no espaço Y, e uma função do fecho de U por V vezes V em U, uma série de transformação que admite um lambda entre 0 e 1, a taxa de contração, e um iterado K, de tal forma que quando eu fixo o Y, o parâmetro Y em V, a késima iterada da minha transformação em x menos a késima iterada em x' é menor ou igual, tem uma distância que é menor ou igual que lambda vezes x menos x', vezes a distância de x a x'. Para todo o x no domínio da f, que é o fecho de u, e para todo o parâmetro y em v. Okay? Para fixar a ideia da notação, ou seja, nós temos que o fk de y é uma contração com taxa uniforme, e o f de y x é simplesmente f de xy, ou seja, o parâmetro y eu estou escrevendo aqui em baixo, para enfatizar que me vai interessar trabalhar com esta iterada, que é o fk de y, é simplesmente f de y composto com f de y, composto com f de y, etc., composto com f de y k vezes. Okay? Que esta notação aqui é simplesmente tomar a minha função com um parâmetro y. Okay? Eu fixo o parâmetro e, ao iterar, considerar a função como uma aplicação de u em u para cada y fixado, eu itero essa aplicação e para uma certa iterada, com uma certa iterada de ordem k, eu sei que eu tenho uma lambda de contração. Okay? Nessas condições, se eu estou com o espaço de Banach aqui, né, existe um único ponto, que eu chamo P de y, que depende do parâmetro, este é o único ponto, que é fixo pelo f de y. Portanto, o fy, P de y é igual a P de y. E, reparem, este ponto fixo, né, depende do y. Depende do parâmetro. Né? Se eu mexer no parâmetro, eu posso ter um ponto fixo um pouco diferente. Mais ainda, o P de y, esse ponto fixo, é o que nós chamamos um atrator, ou seja, a enésima iterada da minha aplicação começando em qualquer x, no domínio da f, começando em qualquer x, ela vai convergir para o P de y. Portanto, P de y é o ponto limite de todos os pontos iniciais da minha iteração. E mais ainda, se a aplicação inicial com que eu comecei for uma aplicação de classe C1, okay? Então o ponto fixo, a função ponto fixo, também é C1. Okay? O que nos vai interessar aqui, principalmente, são, para aplicar diretamente às soluções de equações diferenciais ordinárias, é a existência do ponto fixo, o fato de que ele é único, que ele é um atrator, e que ele varia continuamente com o parâmetro. Okay? A variação suave é um detalhe muito interessante, mas que nós não vamos usar aqui. Como é que nós provamos o teorema de ponto fixo para contrações? Bom, em espaços métricos completos, a prova é muito conhecida, é uma prova clássica. Então, suponhamos que f de y é uma contração num certo espaço métrico com um certo y fixado. Okay? Ou seja, eu suponho que ela é uma contração no primeiro iterado. Depois trataremos o caso em que f de k é contração para algum k maior que 1. Okay? E depois veremos a dependência em relação ao parâmetro. Então, para cada x0 em u, nós definimos esta sequência. x0 mais 1 igual a f de x0. Definição por recorrência. E obtemos o seguinte, que a distância de x0 mais k até xn, isto é a mesma coisa que
o xn mais k então é f de xn mais k menos 1 e o xn é o f de xn menos 1. Então isto é menor ou igual que lambda vezes a distância de xn mais k menos 1 até ao xn menos 1. Então, comparando com o inicial, né, o que a gente fez foi tirar 1 aos índices. Né? Eu olhei os índices anteriores. Então, eu posso agora repetir o mesmo argumento para este caso aqui e vou retirando mais um índice e obtendo mais um fator lambda. Fazendo isso n vezes, né, eu vou chegar aqui em x0, vou chegar aqui em xk, né, e vou obter lambda n, ou seja, a distância entre o xn mais k e o xn é dominada por lambda elevado a n vezes a distância de xk a x0. Ok? Mas eu posso agora estimar xk a x0 usando a desigualdade triangular. Como é que eu faço isso? Observem, a distância de xk a x0 pode ser dominada pela distância de xk a xk menos 1, mais a distância de xk menos 1 a xk menos 2, mais a distância de xk menos 2 a xk menos 3, etc, etc, mais a distância de x1 a x0, aplicando, né, k vezes a desigualdade triangular. Okay? Bom, mas reparem, eu já sei que a distância de xk a xk menos 1 é menor ou igual que lambda k vezes a distância de x1 a x0. Mais esta distância aqui, que é menor ou igual que lambda k menos 1 vezes a distância de x1 a x0. E assim sucessivamente. Então eu obtenho, né, esta soma vezes a distância de x1 a x0. Mas esta soma é dominada, uma vez que o lambda está entre 0 e 1, nós sabemos que esta série tem uma soma finita. Ela é sumável e é dominada por esta expressão aqui. 1 sobre 1 menos lambda. Então a distância de xk a x0 é dominada por 1 sobre 1 menos lambda vezes a distância de x1 a x0. Juntando todas as peças, então a distância de xn mais k a xn é dominada por lambda elevado a n sobre 1 menos lambda vezes a distância de x1 a x0. E o que é que isto está dizendo? Observem que como lambda n está indo exponencialmente para 0, né? Então eu posso dizer que para todo epsilon existe um n, tal que para cada k maior do que 1, para qualquer k, a distância entre o xn mais k e o xn é menor que epsilon. Okay? Porque eu vou à expressão anterior, né? E aqui, portanto, eu posso tomar um n grande, de tal forma que isto fique arbitrariamente pequeno, seja qual for o k. Okay? E isso significa que xn é uma sequência de Cauchy. Okay? Porque o xn mais k menos a distância do xn mais k ao xn é menor que epsilon, seja qual for o k, desde que o n seja grande. Uma vez que nós assumimos que o x é completo e o barra é fechado, né? Então existe o limite dos xn's, eles são de Cauchy, e eles estão em u barra. E como f é contínua, pois é uma contração, em particular é Lipschitz, né? Concluímos que f de p é o f do limite do xn, portanto é o limite da f de xn, portanto é o limite do xn mais 1, que é p, porque o limite, né, é igual para todas as subsequências. E concluímos que p é um ponto fixo. F de p igual a p. Porquê é que vale a unicidade? Bom, se p' fosse outro ponto fixo, f de p' igual a p', então eu teria que a distância entre p e p' seria igual à distância entre o f de p e o f de p', né? Porque p é igual a f de p, p' é igual a f de p', e isto, pela contração, seria menor ou igual que lambda vezes a distância de p, p', com o lambda estritamente menor que 1 e menor que 0. Mais igual que 0. Então o resultado é o quê? Bom, ou ele é 0, portanto eu tenho que, se a distância de p' não fosse 0, né, eu daqui desta relação eu tiraria que o lambda seria maior ou igual que 1. Absurdo. Portanto a distância de p' é 0, ou seja, p é igual a p'. E portanto só existe um ponto fixo. O ponto fixo é um atrator. Bom, o argumento anterior mostrou que o xn converge para p
onde P é o único ponto fixo de f, mas o ponto inicial x0 é qualquer. Portanto, Fn de x vai para P, quando era P infinito, para todo x. Ok? Portanto, isto prova o teorema de ponto fixo para contrações em espaços métricos. E falta ver, né, exceto pelo caso em que f de k é uma contração com k estritamente maior que 1. Mas f não é necessariamente uma contração, precisamos olhar para esse caso. Né? Mas observemos que podemos aplicar o resultado que acabamos de provar a f de k, fk vezes, que nós chamamos g. E garantimos que existe um ponto fixo para g, que é único e é um atrator para g. Okay? No entanto, nós também temos que f de g de p, okay, tem que ser igual a g de f de p, que tem que ser igual a f de p. Porquê? Porque o g é simplesmente f composto por k vezes. Então f de g é f composto k mais uma vezes. Então eu sei que o f após g é a mesma coisa que g após f. Ok? Então segue que o f de p é um ponto fixo para g. Ok? Porquê, né? Porque, reparem, né? Eu sei que f de g de p é igual a f de p porque g de p é igual a p. Mas, por outro lado, f de g de p é igual a g de f de p. Okay? Então, nós concluímos que o f de p é um ponto fixo para g. Pela unicidade do ponto fixo para g, segue que f de p é igual a p. Portanto, o p também é um ponto fixo de f. Okay? Usando de novo a associatividade, em que para todo x, nós podemos escrever que ao iterar o x n vezes, eu posso dividir o n por k. Então o n pode ser escrito como m vezes k mais r, para um certo resto r. Né? E portanto, eu posso escrever isto como fr de x, né? Composto com f e composto mk vezes consigo mesmo. Mas quando eu componho k vezes, eu obtenho o g. Então isto é a mesma coisa que g elevado a m, gm vezes, composto com fr de x. Okay? Então eu já sei que quando o n vai para infinito, né? Quando n vai para infinito, que acontece, por exemplo, quando o n cresce, quando o n vai para infinito, o m vai para infinito. Né? Então, isto aqui converge para o ponto fixo. O ponto fixo P. Okay? Mas o R, no máximo, ele assume K valores. O R ou é 0, ou é 1, ou é 2, etc. Ou é K menos 1, porque é o resto da divisão. Okay? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que qualquer que sejam esses K valores do fr de x, a sequência gm-fr de x sempre vai para o mesmo ponto P, sempre converge para o mesmo limite P. Bom, resulta então que esta sequência fn de x sempre vai para o mesmo P. Okay? Ou seja, o fn de x converge para P, qualquer que seja o x inicial. Então, agora falta ver o quê? Falta ver a variação do ponto fixo com o parâmetro. Então, os argumentos anteriores dizem-nos que eu tenho que P de y é igual a f de P de y, para cada y em V. No meu espaço de parâmetros. Né? Eu agora voltei a introduzir o parâmetro aqui explicitamente. Então, P, né, é como uma função contínua em termos de y. Por que ela é contínua? Tomemos outro parâmetro, o parâmetro y barra. Então eu vou ter, né, por estes argumentos, eu sei que também tenho um ponto fixo P de y barra. Então observem que a distância entre P de y e P de y barra é a distância entre, por definição do ponto fixo, é o f de P de y barra e o f de P y. O que é que eu faço agora? Eu uso a desigualdade triangular e introduzo
o f de py de y barra. Okay? Então eu faço a distância deste primeiro ao f de py y barra e depois a distância do f de py y barra ao f de py y. Acontece que ao fazer esta substituição, ao fazer esta inserção, né, via o teorema da desigualdade triangular, ao fazer esta inserção, o que é que acontece? Acontece que eu tenho aqui o mesmo parâmetro nesta expressão aqui. Okay? Como eu tenho aqui o mesmo parâmetro, então eu sei que o f no parâmetro y barra é uma contração. Estou assumindo que ele é uma contração. Então, sai que isto aqui é menor ou igual que lambda vezes a distância de py barra py. Mais esta distância aqui. Que eu vou já tratar dela. Então, observem. Eu tenho aqui esta distância e aqui tenho lambda vezes a mesma distância. Então, se eu passar esta expressão para o outro lado da igualdade, eu consigo resolver para a distância de py a py barra. Então, a distância de py barra py é menor ou igual que 1 sobre o menos lambda vezes a distância entre estes dois. Py y barra py y. Mas eu sei que a f grande é uma função contínua. Então, quando y barra converge para y, o f de py y barra converge para o f de py y. Ou seja, esta distância vai para zero. Então, quando o y barra vai para y, esta distância vai para zero e, portanto, esta distância vai para zero. Ou seja, py converge para py barra converge para py quando y barra converge para y. E, portanto, a f é contínua. Okay? Faltaria entender como fazer este argumento quando eu tenho contração só no késimo iterado. Okay? Mas isso é uma adaptação fácil deste argumento. Em seguida, nós trataremos de um teorema um pouquinho mais geral, que é o teorema de Peano, que garante a existência de soluções só com hipóteses de continuidade, sem usar Lipschitz, mas não garante a unicidade.